Eu falei para vocês que precisa ter ATP, né? Disponível. Por quê? Porque esse negócio aqui gasta ATP. Gasta ATP onde? Quais são os momentos em que a gente gasta ATP? Para que a gente precisa de ATP? Para quê? Para quê? Energia, mas para quê? A gente gasta ATP. Se você falar assim, não, eu preciso de dinheiro, beleza, também preciso, mas para gastar onde? Tudo é onde? Desde a hora que eu acordo. Só tem 3 processos que a gente gasta ATP. Quais são eles? Gasto muscular é esse aqui, né? Então, é o ATP para contração muscular, onde que eu posso escrever? É o ATP para contração muscular. E quais são os outros dois? O ATP é sempre gasto. Contração muscular. E mais? Contração muscular. Respiração celular é para ressintetizar ATP. Ah, você tem lá um gasto ali de uma enzima ou outra, tal, beleza. Mas faz parte do processo de ressíntese. Onde o ATP é gasto para manutenção das funções fisiológicas? Gasta para contrair o músculo, né? E a gente precisa contrair o músculo até para dormir, a gente contrai, né? Contrai o músculo, isso aí. Ter contração quase que impossível. A gente está sempre contraindo o músculo em algum grau, mesmo que a gente não perceba. A gente não percebe, a grande maioria das vezes, que a gente contrai o músculo, a gente não percebe. Vocês estão percebendo quantos músculos você está contraindo agora? A gente está contraindo. Um é para contrair músculo. A outra é para manutenção de todo o potencial de membrana de repouso. Onde que a gente gasta energia? Nas bombas sódio, potássio. Inclusive, a gente fala que é sódio, potássio, ATP, ASE. E tem um outro terceirozinho processo aqui que a gente gasta também. E aqui, esse processo aqui, por que eu estou diferenciando de outros? Por exemplo, a enzima fosfofructoquinase ficar em atividade, ela gasta energia, beleza. Mas esse é um processo de ressíntese de ATP. Então, um processo energético para liberar ATP. Eu estou falando de processos que não são energéticos e que são simplesmente para manutenção de uma função fisiológica específica. Contração muscular, potencial de membrana de repouso, porque a bomba sódio-potássio, ela precisa de energia. O que a bomba sódio-potássio faz? A gente vai ver aula aqui dentro. Quando você tem liberação das cargas elétricas, sódio para dentro, potássio para fora, elas vão por difusão, né? Abre o canal, sódio que está mais concentrado fora, entra, potássio que está mais concentrado dentro, vai para fora, do meio extracelular. Como é que você reverte isso? De forma passiva. Transporte ativo. Porque de forma passiva ele já procurou o equilíbrio. E qual que é outro sistema fisiológico que também precisa disso? A gente falou ali. As bombas de cálcio. Metabolismo de cálcio. Por quê? Porque o cálcio ele volta para o retículo sarcoplasmático um gasto de ATP. A gente tem uma proteínazinha que é responsável por pegar o cálcio que está aqui no citosol e jogar para dentro do retículo. Isso é feito com gás de energia. Por quê? Porque o cálcio continua em maior concentração aqui. Então é como se ele estivesse empurrando. Já viu o metrô de Tóquio? É isso. Então, a cálcio ATPase é o japonesinho lá da estação de metrô de Tóquio, tocando o outro japonesinho para dentro. É isso, tá? Meu amigo, não cabe mais, não. Vai entrar. E cabe, né? Rapaz. Fico até impressionado, assim. Você vê assim, nossa, não vai entrar todo mundo. Entra, né? Tá bom? Tudo bem? Então, esse negócio aqui para contrair o músculo precisa de ATP disponível. Da onde vem esse ATP?
De onde vem? Aqui nesse citosol, a gente tem a deposição de um monte de outras coisas, né? O que a gente tem aqui no citosol? As organelas. Fora as organelas. É uma organela. Fora as organelas. Retículo, tudo organela. Mitocôndria, organela, fora ela. A gente tem as proteínas contráteis, que eu já falei, fora as organelas e as proteínas contráteis. Muita água. O que traz água para dentro do músculo, por exemplo? A gente tem um monte de coisa de deposição de conteúdo dentro da célula. Algumas delas são substratos. Então, dentro do citosol, a gente tem aqui esqueletos de carbono, entre outras coisas. A gente tem, então, glicogênio. A gente tem só glicogênio? A gente tem proteína. Proteína dali, né? Proteína tem uma função que tem uma função mais nobre que fornecer energia. A proteína é a função estruturante, né? Enzima é base proteica. Tem diversas outras coisas ali com proteína. Então, a proteína a gente nem fala do ponto de vista energético, porque a função primordial dela é estruturante, fazer a maquinaria funcionar. Substratos energéticos, propriamente ditos. Carboidrato, né? Está na forma de glicogênio muscular. E a gente tem gordura também dentro do músculo, né? Tem. A maior parte da gordura está fora dele. Está no tecido adiposo e no sangue. Mas a gente tem um pouco ali de gordura ali. Mas aqui a gente tem substrato energético. A gente tem glicogênio e a gente tem outros também, né? O que faltou aqui? Que carrega muita água para dentro do músculo. O pessoal da academia toma. Eu não deveria tomar mais, porque é a única coisa que funciona. Suplementação, ou bola, né? Mas não estou falando de bola. Creatina. Tem muita creatina cultivada dentro do músculo, né? E creatina é bom para força por quê? Primeiro que melhora a recuperação do sistema dos fosfágenos. Para treinar, então, treina melhor, ganha mais massa muscular. E creatina também carrega água para dentro. Então, glicogênio e creatina, água para dentro. Então, a gente tem substratos energéticos ali disponíveis para ressíntese de ATP. Vamos focar aqui no glicogênio, porque é um dos mais importantes, né? Que é os fosfágenos de alta energia, que é o sistema ATP-CP. ATP-CP. É um sistema que ele é muito imediato, ele é importantíssimo para contrações vigorosas, mas a capacidade dele é de quanto tempo? O ATP-CP. Muito. Tá? Se fosse isso, não estava feito. Sem pegar. Isso é tudo estimativa, obviamente, né? Porque como é que a gente sabe a concentração de ATP no corpo? As melhores estimativas, a gente tem em torno de ATP suficiente para uma contração vigorosa de 1 a 2 segundos só de ATP. E quando a gente junta o ATP com uma fosfocreatina, que a gente vai ver em metabolismo energético daqui a algumas aulas, daqui a 4 ou 5 aulas, ou 6, que é o número de reações que estão envolvidas aqui para utilizar a creatina fosfato para ressintetizar ATP, é uma só. É imediato. Você gastou um, você já tem outro ressintetizando. Quando você junta os dois, e esse sistema que é chamado de sistema dos fosfágenos de alta energia, você tem os dois juntos, você tem por volta de 7 a 8 segundos para uma contração vigorosa. Acabou 8 segundos, você tem que ter a ATP vindo de outro lugar. Você já usou todo esse negócio aqui. Da onde vem a maior parte do ATP? Dos macronutrientes. Principalmente carboidrato e gordura. Proteína contribui um pouquinho em situações muito específicas de exercício. A gente nem fala muito em proteína. Pelo menos agora. A gente vai falar depois. Entre carboidrato e gordura, qual que é o mais importante para o exercício? Do ponto de vista de, tem um problema agora, tem que resolver. Carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é armazenado a maior parte dentro do músculo. A menor parte está na corrente sanguínea, em forma de glicose, e uma parte um pouco maior do que essa sanguínea está no fígado. Mas a grande parte, mais de 70%, está no músculo.
Diferente da gordura, né? A gordura, a maior parte é no tecido adiposo, então tá lá longe. Você precisa usar aqui, precisa transportar aquele negócio de lá para cá. A gente vai ver isso em metabolismo energético. Então, a gente tem recursos ergogênicos aqui, substratos, para utilizar para fazer a ressíntese de ATP. Vamos focar nesse aqui, porque a maior parte das respostas cardiopulmonares tem a ver com isso aqui. Opa, já estamos entrando nesse negócio aqui, metabolismo e resposta cardiopulmonar. Então, aquele ATPzinho que foi utilizado para permitir que a cabeça da miosina interagisse com a actina, ele foi usado, né? Quando você usa ATP, você gera o quê? ADP, né? Toda vez que você quebra a ligação do último fosfato, lembrando que é a adenosina 3-fosfatos, adenosina trifosfato. Toda vez que você libera energia para a contração muscular, o que você está fazendo, na verdade, você está pegando a ligação do último fosfato e quebrando ela. Você está arrancando o último fosfato dessa molécula aqui. Você pode arrancar o segundo também. Que aí você transforma ATP para ADP, mais um fósforo inorgânico, que precisa ser reconectado a essa molécula aqui. Ou você pode continuar degradando isso aqui de ADP para ANP. Que é adenosina monofosfato, um fosfatinho só. Aí tem outras implicações aqui que depois a gente comenta em metabolismo energético. Mas o que acontece na contração muscular, quando eu uso o ATP para a contração muscular, o que a gente tem é ADP mais fósforo. Para esse negócio continuar acontecendo, o sistema metabólico precisa continuamente reconectando, ressintetizando esse fósforo à molécula da adenosina por 2-fosfatos. Quem faz isso? Os macronutrientes, e a gente vai falar aqui do glicogênio. Então, gastou ATP, por algum motivo qualquer, existe uma sinalização celular que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas a célula reconhece que está faltando ATP. Tem muito ADP e pouco ATP. Isso é um dos sinais metabólicos, enzimáticos, para iniciar a degradação do glicogênio para gerar energia. O que acontece? Vem uma enziminha aqui, que a gente não vai entrar em detalhes, e arranca esse último resíduo de glicose. Cada triângulo desse aqui é uma glicose, tá? Arranca esse resíduo de glicose para ele começar a ser reduzido, para começar a ser metabolizado. Esse resíduozinho de glicose aqui, ele entra num processo que a gente chama de... É até esquisito, né? Porque isso está em livro-texto. Entra num processo chamado glicólise, que é a quebra da glicose. E aí, não satisfeito em chamar isso aqui de glicólise, que está correto, é a quebra da glicose, os livros tratam isso como glicólise anaeróbia. O que é a glicólise? A gente vai ver na aula de metabolismo que a glicólise nada mais é do que a redução de um resíduo de glicose a... Qual que é o produto? Piruvato. Nesse processo aqui, não tem participação de oxigênio. Não tem participação de oxigênio. Nas reações que acontecem para reduzir glicose a piruvato, não participa oxigênio. Então é redundante falar que é glicólise anaeróbica. Nem precisava, porque na glicólise participa oxigênio. Tá? É a mesma coisa que se só existisse o futebol de campo. Se não houvesse o de salão, ou de praia, de areia. Não precisa falar que é futebol de campo. Por quê? É o único futebol que existe. Quando você reduz glicose para piruvato, você tem a formação de energia. Eu vou ter que apagar isso aqui em algum lugar. Pessoal, tudo isso aqui a gente vai ver em detalhes e com calma nas aulas. Na verdade, isso aqui é a disciplina, tá? Estou juntando tudo para vocês verem a fotografia inteira. Agora vamos ver essa partezinha da fotografia. Depois essa aqui. Depois essa aqui. Depois essa aqui. E agora vocês juntam tudo. A gente vai ter um módulo só de bioenergética. A gente vai ter um módulo só de sistema nervoso central e periférico, sistema muscular.
Então, quando a gente tem aqui a degradação da glicose, a piruvato, a gente tem a formação de energia aqui, né? Na verdade, a gente consegue ressintetizar algumas moléculas de ATP aqui nesse processo. A gente, na verdade, são 4 moléculas ressintetizadas, mas a gente gasta ATP nesse processo aqui. A depender de onde veio essa glicose, a gente tem um saldo de 2 a 3 moléculas de ATP. Se essa glicose veio do glicogênio muscular, ou seja, já estava dentro do músculo, a gente tem 3. Se essa glicose veio da corrente sanguínea, entrou para dentro, a gente tem 2. Porque a gente gasta, assim, um ATP a mais para aprisionar a glicose dentro do músculo, quando ela veio do sangue, tá? A gente vai falar isso depois. Mas o importante aqui, quando a gente tem a formação de piruvato, o piruvato, acho que eu comentei isso ontem em FB, quem estava na aula viu, o piruvato é o produto dessa via aqui, desse conjunto de reações, que é dado o nome de glicólise. E assim, o balanço entre substrato e produto é um dos principais sinalizadores celulares para continuação ou interrupção daquela via metabólica. Então, se você começar a aumentar muito a quantidade do produto, a célula entende que não é necessário mais degradar o substrato. Por quê? Porque você já tem muito produto ali. Se você começar a não ter esse produto, isso é um sinal, uma sinalização metabólica importante para a célula começar a degradar o substrato. Esse é um sinal, inclusive, que eu falei para vocês, ó, o que sinaliza para o início da degradação da glicose? É a queda do ADP. Desculpa. Queda do ATP. Por quê? Quando você tem queda do ATP e, consequentemente, aumento do ATP, a célula entende, opa, está faltando energia. Vamos produzir energia. Se você começar a acumular muito ATP, isso é um sinalizador importante para a célula. Bom, não precisa mais ficar degradando o substrato. Então, o piruvato não pode ficar acumulando. Por quê? Porque se ele acumula, ele interrompe o fluxo dessa via aqui. Então, ele tem 2 caminhos. Ou dá ou desce. Ou ele vai para dentro da mitocôndria, uma outra organela. Ou ele vai para dentro da mitocôndria para ser oxidado. Aí sim, o oxidado tem participação de oxigênio. O que a gente tem dentro da mitocôndria? Um monte de coisa, né? Um monte de enzima, um monte de coisa. Mas a gente tem 2 ciclos dentro da mitocôndria, que são ciclos que reutilizam, e utilizam e reutilizam o produto originado com a degradação da glicose para fornecimento de energia. Um é o ciclo de Krebs, são reações cíclicas que acontecem com aquele resíduo de glicose que agora entra na mitocôndria, e outro é a cadeia transportadora de elétrons, que vai retirando elétron daquela estrutura química que entrou aqui dentro da mitocôndria. Para toda essa maquinaria aqui funcionar, a gente precisa de algumas condições fisiológicas que são importantes. Uma delas é aquilo que a gente chama de estado redox, que é dado pela concentração de NAD por NADH. Por que NAD e NADH? Porque o NAD e NADH é importante para carrear esse piruvato que foi formado para dentro da mitocôndria. A gente vai entrar em detalhes em bioenergética. Tá? Essa é a primeira condição importante. A outra condição muito importante é que dentro da mitocôndria tenha oxigênio. Porque o que faz a mitocôndria? Respiração celular. O que é respiração celular? Que a planta também faz. É a produção de energia. A planta também faz isso, só que a planta usa CO2 para produzir energia e produz como produto oxigênio. A gente faz ao contrário, né? A gente produz energia, a gente gasta oxigênio, e a gente produz CO2 e água. Isso é respiração celular.
Usa oxigênio para produzir energia e tem como produto final CO2 e água. Então, o gás, então o oxigênio tem que estar dentro da mitocôndria e o produto final disso aqui é CO2 mais água. Muito bem. Se esse piruvato entrar dentro da mitocôndria, para continuar a ser degradado, entrar na oxidação, esse processo aqui gera muito mais ATP do que só esse anterior. O saldo final, lá no finalzinho da oxidação do substrato, é por volta de 38 moléculas de ATP. Opa, é melhor do que ficar só nos 2 ou 3, né? Mais eficiente, maravilha. Só que é um processo mais longo e que tem mais condicionantes. A gente vai entrar em detalhe em metabolismo energético. Mas se ele fez esse caminho todo, ele gastou oxigênio e produziu CO2. O CO2 pode ficar dando sopa aqui? O CO2 é tóxico, né? Esse CO2 não pode ficar acumulando no nosso corpo. Qual é o sistema que consegue ofertar oxigênio e retirar CO2? São dois sistemas juntos, né? O cardio, agora são 3, né? Cardiopulmonar e o circulatório, né? O sistema circulatório, que a gente fala pouco, principalmente cardiopulmonar, são sistemas importantes em ofertar oxigênio para o músculo, para a célula muscular, e retirar o CO2.